maravilhosa, com mensagens incríveis, né? Graças a Deus. E estou feliz por vocês estão aqui com a gente novamente. Vamos louvar o nosso Deus, né? Com hinos. E vamos cantar o primeiro, vai ser Te Agradeço. Te agradeço. Vamos cantar junto, vamos louvar o nosso Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Amém. Seja bem-vindo vocês que chegou aqui agora. Estamos dando sequência à nossa semana de oração jovem. Sejam muito bem-vindos. Vamos continuar louvando o nosso Deus agora com o hino A Colheita. Os campos estão brancos.
Amém, amém. Bom, agora eu convido a irmã Andresa, ela irá fazer a oração. Em seguida, a Elisa segue com a mensagem. Olá, boa noite a todos, feliz sábado. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa semana que passamos unidos, passamos aqui aprendendo mais da tua palavra, uma semana importante de oração jovem, um ministério que é importante para a igreja, que é o futuro da tua igreja. Então, peço uma bênção especial sobre os jovens, todos aqui representados, os que estão envolvidos no ministério, que nós possamos seguir os seus passos, Senhor. Que a sua vontade seja feita acima da nossa vontade. Peço pela pregadora que vai trazer o tema dessa noite, a semana já está se encerrando, cheia de bênçãos, e que essa mensagem possa ficar no nosso coração. É tudo que eu te peço, te agradeço em teu santo nome. Amém. Amém. Uma ótima noite a todos os irmãos, um feliz sábado. Como a semana passou rápido mesmo, né, gente? Tô passada. Quando a gente menos espera, eu lembro como se fosse ontem o Daniel me mandando mensagem lá em janeiro pra gente estar junto. Ai, enfim, então vamos aproveitar cada momento especial, né? Bom, pessoal, essa noite a gente vai falar sobre verdadeiros seguidores, mas como relembrar é viver, a gente vai recordar o que a gente conversou até hoje, tá? E amanhã a gente vai fazer a mesma coisa. Então, se preparem, porque é especial, acho que é importante cada dia a gente relembrar o que a gente aprendeu junto, né? Então, na segunda-feira, a gente viu a importância da gente pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, com a parábola das 10 virgens. Na terça, a gente falou sobre Marta e Maria. E a gente viu que nós somos chamados a estar aos pés de Jesus e colocar ele em primeiro lugar na nossa vida, como Maria fez. E as Martas de plantão são chamadas a primeiro estarem com Maria aos pés de Jesus e então fazerem a obra em si, né? Na quarta-feira, a gente falou sobre a unidade no corpo de Cristo, a importância de estarmos unidos um com os outros primeiramente, né, unidos com Cristo e, consequentemente, uns com os outros, para que então a gente possa dar prosseguimento na obra do Senhor. Ontem a gente falou sobre um encontro que foi transformador na vida de Pedro. E como esse encontro revela características muito interessantes para a gente, como, por exemplo, o fato de que o evangelho basta por si só. Nós precisamos apenas de Cristo, porque ele é suficiente. Os discípulos não se atraíram pelo tipo de Jesus que contaram que existia, mas sobre o Cristo, o verdadeiro Messias. E hoje, o tema é verdadeiros seguidores, dando um pouquinho de continuidade com o que a gente viu ontem. Mas antes da gente começar 100%, eu sei que a Andressa já fez uma oração, mas eu queria fazer mais uma para a gente começar de fato. Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos pedir neste momento a Tua presença, que tudo que seja feito, que seja dito, seja unicamente para tua honra e para tua glória. Que o Senhor possa. O que seja dito aqui não seja o que eu gosto ou o que eu gostaria que fosse, mas conforme assim diz o Senhor, Pai. Fica conosco e que o Senhor fale aos nossos corações também. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, verdadeiros seguidores, a mensagem de hoje está baseada em Mateus 16, dos versos 24 ao 26, onde Jesus dá instrução para os seus discípulos e para a gente hoje de como nós podemos ser seus verdadeiros seguidores. Então, Mateus 16, 24 ao 26, peguem suas Bíblias físicas, digitais, o que você tiver aí com você, tá? Então, Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Bom, então a gente vai estar conversando baseado aqui nesse trecho e a gente vai entender por meio desses versos, então, como que um verdadeiro seguidor de Cristo deve viver. Aí você pode estar se questionando, né? Ah, Elisa, mas é só viver como Cristo, porque ser cristão é o quê? É ser como Cristo, beleza. Isso é verdade. Mas você concorda que se nós estamos falando de verdadeiros seguidores, existem os falsos seguidores? Como que a gente pode ter discernimento suficiente para isso? É sobre isso aí que a gente vai conversar. Olha que interessante que a Ellen White comenta no livro Desejado de Todas as Nações, página 293, parágrafo 4. Ela diz o seguinte, ó. Jesus explicou então aos discípulos que sua própria vida de abnegação era um exemplo do que eles deveriam viver. Então, do que eles deveriam ser, né? Então, Jesus como nosso exemplo, chamando para junto de si os discípulos e o povo que o estivera rodeando, disse: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me.
cruz estava associada ao poder de Roma. Era um instrumento da mais cruel e humilhante forma de morte. Exigia-se dos mais vis criminosos que levassem a cruz ao lugar da execução. E muitas vezes, quando lhe iam colocar nos ombros, resistiam com quase desesperada violência até que fossem subjugados e o instrumento de tortura sobre eles posto. Mas Jesus pedia a seus discípulos que tomassem a cruz e conduzissem após ele. Para os discípulos, suas palavras, conquanto imperfeitamente compreendidas, indicavam que deviam se submeter à mais profunda humilhação, deveriam submeter-se mesmo à morte por amor de Cristo. Nenhuma entrega mais completa poderiam haver expresso as palavras do Salvador, ou seja, entregar tudo, inclusive a sua própria vida pelo Salvador, se assim fosse necessário, se assim for necessário para cada um de nós. Mas tudo isso aceitara por eles. Jesus não reputou o céu um lugar desejável enquanto nos achávamos perdidos. Ou seja, Jesus não falou assim, ah, eu vou ficar no céu, deixa eu se lascando, eu fico aqui, ó, de boaça, aqui no céu. Não, ele deixou as cortes celestes por uma vida de vitupério e insultos, em uma terrível morte. Aquele que era rico nos apreciáveis tesouros celestes tornou-se pobre, a fim de que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Cumpre-nos seguir a vereda por ele trilhada. Ou seja, fazer todas as coisas que nós fazemos por Cristo é em resposta, em gratidão pelo que ele já fez por nós, que foi muitos anos-luz mais difícil do que nós entregarmos todas as coisas hoje. E como a gente viu nas outras noites, né, nos outros dias, a questão é, não, a entrega não é uma obra que eu faço individualmente, no sentido de que eu que lute para me livrar com tudo isso e me entregar ao Senhor. Não! É desejo de Deus nos ajudar nesse processo. Isso que é mais lindo, porque lá em Mateus 11:28 fala: venham a mim, né, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Então, até mesmo quando nós devemos levar a nossa cruz, nós devemos ter a certeza de que Deus já está conosco, nos auxiliando nesse processo também. Então, olha aqui que interessante. Aqui a gente encontra o motivo pelo qual a gente deve viver conforme o que Deus disse. E esse é o cerne da vida com propósito. A gente vive dessa forma em resposta ao que Cristo fez, como eu comentei. E uma coisa que é interessante, essa aqui não é uma vida cega, é uma vida com propósito baseada no que Deus tem nos dado. É uma vida com propósito de adorar a Deus e o glorificar em todas as coisas. É para nós pegarmos a cruz de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Na verdade, a gente faz tudo isso porque a gente conhece quem a gente serve. E por isso a importância, novamente, mais um dia eu bato nessa tecla da gente conhecer a Deus, a gente se relacionar com Ele, colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida para a gente realmente entender e compreender cada vez mais. Não é uma coisa só de todo sábado eu falo sobre isso. Não, mas todos os dias eu falo sobre isso. Olha que interessante, em Testemunhos para a Igreja, que a irmã White comenta. Ela fala assim, ó. Cristo diz a seus servos ainda hoje, como disseram aos discípulos de antigamente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E só um parênteses. A irmã White, eu não lembro aonde que ela comenta, mas ela fala que o maior inimigo de cada um de nós, sabe quem é? Três pontinhos para ficar um momento de tensão. Somos nós mesmos, nós somos nossos maiores inimigos. Sim, existe um inimigo, o diabo, Satanás, existe, mas nós precisamos negar a nossa própria natureza, matar o nosso próprio eu. E se a gente, enquanto a gente achar que o nosso próprio eu é um doce angelical por natureza, a gente não vai pra frente. A gente não é angelical por natureza, é a natureza de Deus em nós que provém e traz as coisas boas, porque nós por nós mesmos, foi o que eu falei, acho que foi ontem que eu falei, ou foi? Não lembro, mas eu falei essa semana. Muito sincero, né? Não lembro, mas que as nossas boas obras são trapos de imundície, então não é sobre eu fazer ou, entende? Mas quando eu estou em Cristo, quando eu reconheço a minha falha, a minha necessidade com Cristo, eu vou matar o meu eu pelo sangue de Cristo Jesus e com ele habitando em mim. Aí, consequentemente, as boas obras fluirão, né? Elas não são um fim em si mesmo, elas são a consequência de estar com Cristo. E aí, até antes de eu continuar, tem uma forma que eu gosto de pensar muito. Eu só queria. Coloca aqui no chat para eu não me sentir estranha sozinha, tá? Você já passou em algum lugar, normalmente é no elevador, que você fala assim, você entra no elevador e fala, nossa, tem alguém muito cheiroso por aqui. Não liga não, tá? Eu tô com a rinite atacada, mas assim, você já passou em algum lugar e você fala assim, nossa, que perfume gostoso. Quem já passou por isso? Coloca aqui no chat pra eu não me sentir sozinha, por favor. Porque eu não quero me sentir sozinha.
A Camille já se sentiu assim. Obrigada, amiga. Não sou sozinha. A Sônia, Nayara, obrigada, pessoal. Amigas, muito obrigada. É isso. Então não sou só eu que me sinto assim. Perfeito, obrigada. É, Quando a gente tá com Cristo, quando a gente tem os nossos momentos de comunhão com Ele, de estar com Ele, é como se nós nos perfumássemos. Ele nos perfuma com a sua graça e naturalmente, quando nós estamos andando na nossa vida, obrigada José, obrigada Mateus, estamos juntos nessa estranheza juntos, tá? É isso. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Quando nós estamos com Cristo, Ele nos banha com o seu perfume da graça e naturalmente na nossa vida a gente passa ao lado das pessoas e elas falam assim, elas falam não, né? Elas sentem um cheirinho tipo tem alguma coisa diferente nessa pessoa. O que que será que é? Então, é algo natural, é algo que é uma consequência, né? E nesses momentos de comunhão que a gente está com Deus, existe um momento que a gente se depara com a realidade que a gente gostaria que fosse. Então, o que a gente gostaria que fosse e a realidade do que Deus nos pede. E nesse momento a gente tem uma escolha a fazer. Nós vamos achar que nós continuaremos na bonança, no conforto, ou no desconforto de falar não, que a vontade de Deus prevaleça sobre mim. Né, nesse um mês, eu tive um colega e um professor que falava bem assim, nas situações difíceis: mata ele, Senhor. Ele quem? O meu eu. Que o Senhor mate o nosso eu. E a gente, no sentido de que a gente consiga superar pelo sangue de Cristo Jesus o nosso eu e que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Amém? E esse é o chamado de Cristo pra gente. Voltando aqui, ó. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Também hoje, como então, são os homens lentos em compreender a lição. Então, você está falando de hoje, da gente. Deus tem concedido ao seu povo advertência sobre advertência. Todavia, os costumes, hábitos e as práticas do mundo têm exercido tão grande poder sobre a mente de seu professo povo que seus avisos têm sido desconsiderados. Olha que mensagem forte. Sabe o que ela está querendo dizer? Que que não tem como a gente ser seguidores de Cristo se a cultura do mundo for mais importante do que a cultura do céu pra gente. Até porque, se a gente for parar para pensar, o céu tem um padrão no sentido de que como que a gente quer ir para o céu se a gente não tem os valores do céu no nosso coração hoje? É o que a gente conversou lá na segunda-feira. A questão de que nós precisamos nos preparar. Qual que vai ser o que a gente vai levar com a gente para o céu? O nosso caráter, que é algo que Deus vai lapidando dia após dia se a gente permitir, né? E aí que tá a questão, a cultura do céu. O que que é mais importante pra gente? Isso a gente tem que parar pra pensar. E como que a gente quer ir pro céu se hoje a gente não tá preparado pra isso? E a questão que fica pra gente também, que eu dei um pouquinho de spoiler, como que a gente se prepara pra isso hoje? É por meio do reavivamento da reforma e não tem outra saída. Olha que fala aqui no Review and Herald, 25 de fevereiro de 1902. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Então, para que isso aconteça, eu preciso do quê? Do que a gente viu segunda, do Espírito Santo. Reavivamento e reforma não são as mesmas coisas, são coisas diferentes. O reavivamento é a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração. Então, é renovação do nosso ser, uma ressurreição da morte espiritual. Então, é quando a gente nasce para uma nova vida. E a reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias, teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la precisam fundir-se, uma anda com a outra. Nós precisamos renovar a nossa mente, a nossa cosmovisão. E o que é cosmovisão? É a nossa forma de ver o mundo. Nós precisamos estar com a cosmovisão celestial. Porque hoje em dia a gente vê muitas, mas muitas ideologias, muitas formas de ver o mundo. E aí que existe aquela questão, né, que tem até uma frase: todos os caminhos levam para Roma. Pode até ser, para Roma sim, mas só tem um caminho que leva a gente para Cristo. Por isso nós precisamos ter a cosmovisão do céu se nós queremos ser verdadeiros seguidores de Cristo. E essa obra em especial do revivamento em nós, só Deus, só o Espírito de Deus pode fazer na nossa vida. Mas a gente tem que ser firme, a gente tem que escolher, a gente tem que se apegar em Deus para que a gente possa vencer por meio do sangue de Cristo Jesus.
Nós precisamos do Pai, porque se depender de nós, entendendo a nossa natureza pecaminosa por natureza, a gente não vai para lugar nenhum. A gente, Laodiceia, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de uma transformação, uma renovação da nossa mente. Quando eu falar coração, entendam a mente, tá? A gente precisa de uma renovação do nosso coração. Nós precisamos que o Senhor transforme o nosso coração de pedra em carne. Olha o que a irmã White comenta no Mensagens aos Jovens, página 17. Ah, se os jovens pudessem apreciar o alto destino a que são chamados, ou seja, se a gente pudesse entender o grande convite que o Senhor faz a cada um de nós, considerem bem os seus. Peraí, que eu tô animada, tô querendo comer tudo. E olha que eu já jantei, tô comendo as palavras. Considerem bem os caminhos de seus pés. Comecem sua obra com um elevado e santo propósito e estejam decididos, mediante o poder da graça divina, a não se desviarem do caminho da retidão. Jovens de aptidões comuns que se entreguem completamente a Deus e não sejam contaminados por vícios e impurezas. É disso que Deus precisa, de jovens assim, de jovens que estão desejosos de se entregar plenamente ao Senhor, de que querem falar não contra a imoralidade e os problemas que a gente encontra no mundo, falar assim, assim diz o Senhor e é assim que eu vivo. É disso que Deus precisa hoje. Continuando. Terão sucesso e serão habilitados a fazer uma grande obra para o Senhor. E veja que coisa interessante. Serão habilitados, quer dizer que você vai depender de alguém, é Deus que vai te habilitar para fazer essa obra para Ele. Atendam, jovens, às advertências e sejam sensatos. Quantos jovens têm desperdiçado em extravagâncias e desregramento as forças dadas por Deus? Deus está chamando hoje cada um de nós, jovens juvenis, jovens e jovens experientes, para que a gente possa cumprir com o chamado que Deus nos designou hoje, para que a gente possa realmente ser missionário, levar o verdadeiro Cristo para as pessoas, sermos verdadeiros missionários, verdadeiros seguidores. Rogo-lhes, descuidados e indiferentes jovens de hoje. É pra gente, ó. Nós descuidados, nós indiferentes. É pra gente hoje. Olha que mensagem forte. Convertam-se. Foi na segunda? Não lembro, mas teve algum irmão aqui que escreveu no chat e eu amei e peguei pra mim, tá, irmão? Que falou assim: nós temos que ser convertidos e não convencidos. Convertam-se e tornem-se colaboradores de Deus, que seja o desejo da sua vida, o quê? Abençoar e salvar outros. Se buscarem o auxílio de Deus, seu poder atuante em vocês anulará as forças oponentes e vocês se tornarão santificados pela verdade. O pecado prevalece de maneira alarmante entre a geração de hoje, mas seja o seu propósito fazer tanto quanto for possível para salvar as pessoas do poder de Satanás. Porque muitas vezes a gente fala assim: ai, mas olha o mundo como é que tá, o que que eu vou fazer? Não interessa o que o mundo está fazendo, o que as outras pessoas estão fazendo. Lembra aquela história do você não é todo mundo? Tá muito claro aqui, ó. Mas que seja o seu propósito a depender, né? Independentemente das circunstâncias que estejam ao seu redor. Independentemente das circunstâncias que estejam na pior maneira. Que é no que você puder fazer para combater o mal por meio do sangue de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, você o faça. Deus, para o chamado, para a missão, há necessidade de pedirmos coragem, sabedoria a Deus. Porque não é só chegar e falar assim, chegar chutando a porta. Não, precisa de sabedoria, mas também precisa de coragem. E Deus requer isso de cada um de nós. Os grandes profetas da Bíblia, Elias, João Batista, Daniel, que falou lá com o rei da Babilônia, falou assim: não, eu não vou comer essa alimentação, mas por quê? Porque ele sabia que a alimentação também é adoração. Deus nos chama para fazermos diferente hoje. Não é porque a gente é Laodiceia que a gente vai se acostumar com essa mornidão. Não é desculpa, não é justificativa para a gente continuar como a gente tá. Porque a questão é, olha que ponto fortíssimo. O cristianismo que é pregado hoje não é o mesmo cristianismo que foi pregado lá atrás, na época dos apóstolos. Olha o que fala aqui no Grande Conflito, capítulo 2. E é fortíssimo esse trecho, mas é bom, é um tapa que a gente acorda. Fala assim, ó. A igreja do nosso tempo
A irmã White falando, a igreja no nosso tempo hoje não é do caráter puro e santo que assim assinalou a fé cristã nos dias de Jesus e dos seus apóstolos. Por conta do espírito de transigência com o pecado, por serem as verdades da palavra tão indiferentemente consideradas, por haver pouco do real cristianismo na igreja que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. É mentira que a irmã White escreveu, ó, a mocota atrás? É verdade, tá na moda ser cristão, é fácil ser cristão hoje em dia. Todo mundo é crente. A questão é: haja um reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva e o espírito de opressão reavivará, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. A questão é, se nós começarmos a pregar a verdade da maneira que ela deve ser feita e tivermos um reavivamento por meio do poder do Espírito Santo, reacenderá, reacenderão-se as fogueiras da perseguição, assim como era lá no tempo da Idade Média. A questão é, tendo isso em mente, você vai falar assim, ai, Elisa, deixa assim, menina, fica quietinha, não precisa falar nada, porque vai vir a perseguição. E eu não quero ser perseguido. A questão é, se a gente tem medo da perseguição, quer dizer que a gente talvez não esteja tão firmado assim quanto a gente acha que a gente está firmado na palavra. É um tapa, né? Perdão, foi pra mim também. Muito pelo contrário. Se nós precisamos pregar essa mensagem para que Jesus volte logo. Porque a gente entendendo que isso vai acontecer todas as coisas, nós sabemos que Deus estará conosco, nos ajudando a suportar as batalhas lá na frente. Nós não resistimos pelas nossas próprias forças, mas pela força de Cristo Jesus. Amém. Porque se dependesse de mim, eu estava na roça. A questão é, nós precisamos urgentemente pedir pela presença do Espírito Santo entre nós, porque como eu já comentei, e vou repetir, a chuva ser hoje, ela não vai cair num pocotão. Ai, tá todo mundo lá na igreja no dia XPTO do ano X lá colar. Tá todo mundo lá junto, todo mundo que tá lá, aquele que buscou, aquele que não buscou, vai todo mundo receber? Não! A questão é, se nós realmente queremos estar participando, né? Fazer parte do que fala o alvo do jovem adventista, a mensagem do advento a todo mundo na minha geração, eu tenho que buscar e clamar por isso. Senão isso não vai acontecer. Pelo menos na minha vida não vai se a gente não buscar, na vida de cada um de nós, isso que eu quero dizer. Nós precisamos. Aí você fala assim: nossa, Elisa, é incrível, eu quero muito viver isso. Pode vir já. A questão é que eu li no livro Herdeiros do Reino. Eu acho que eu comentei com vocês. Eu acho. Ou foi no. Enfim, se eu não comentei, eu vou comentar agora. E é muito legal que o pastor Josanã, eu comentei com vocês, sim. Comentei. O pastor Josanã, ele fala sobre a importância da gente viver os momentos ordinários e extraordinários. Porque muitas vezes a gente fala assim: nossa, Elisa, que incrível a história de Daniel na Cova dos Leões. Eu acho. Daniel é meu personagem bíblico favorito. Então, eu acho, sim, super legal. A questão é, não foi da noite pro dia que ele parou lá na Cova dos Leões, no sentido dele ter força e coragem, ou os amigos dele de estarem na fornalha e falarem assim, tudo por Cristo, mesmo se a gente tiver que morrer, que a gente morra, mas o que importa é honrar o nome de Deus e cumprir com a sua vontade. Não foi assim da noite pro dia. Eles passaram os momentos de com Deus, para que então esses momentos extraordinários acontecessem. Ou seja, o chamado de Deus hoje para a gente viver o ordinário com Ele, buscando, clamando, para que então nesses tantos dias a nossa fé possa sendo fortalecida e a gente viver os momentos extraordinários com Deus. E um detalhe: momentos extraordinários podem ser momentos extraordinários que seremos livrados de uma fogueira, de uma fornalha, mas também podemos ser mortos por apedrejamento, como foi o caso de Estevão. Mas aquele foi um momento extraordinário, porque mais vale morrer por Cristo do que outra coisa. Morrer por Cristo é uma grande glória que nós teremos, se assim for o caso. Porque a gente acha que é tudo mar de rosas. A gente fala assim, não, mas eu quero, mas ó, Senhor, tem que ser do meu jeito. A partir do momento que eu falo assim, não, Senhor, tem que ser do meu jeito, já começou errado. A questão é, estou disposto a morrer, entregar tudo, pegar realmente a minha cruz e seguir a Cristo? Se você falar assim, Elisa, eu acho que eu não tô nesse nível ainda. Não seja por isso, é do seu desejo estar nesse, assim, ter esse desejo e essa chama ardente no seu coração? Peça ao Senhor e Ele vai te dar.
Nada do que está sendo dito aqui é algo que você não pode alcançar e ter. Não pelos seus méritos, nem pelos meus, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Vamos continuar que eu falo bastante. Aqui, ó, Verdadeiro Reavivamento, página 13. Esse livro é maravilhoso, é um compilado. Se você puder ler, tem na Casa Publicadora, tá? Tem na CPB. Fala assim, ó. A igreja precisa despertar para a ação. O Espírito de Deus não poderá vir enquanto ela não preparar o caminho. Deve haver diligente exame de coração. Deve haver oração unida e perseverante e reivindicar pela fé as promessas de Deus. Devemos humilhar-nos sobre a potente mão de Deus. Ele aparecerá para confortar e dar as bênçãos aos que realmente o buscam. O chamado de Deus para a gente hoje é para a gente despertar para o tempo que a gente vive e preparar o caminho para a volta do Senhor. Devemos constantemente, no nosso ordinário, buscar ao Senhor. E então Ele estará nos confortando e cuidando de nós nos demais momentos, nos ordinários e nos extraordinários. Os cristãos verdadeiramente, ou seja, os verdadeiros seguidores, nascidos de novo, não apenas vão falar de Cristo, mas através da sua vida testificam de fato que são seguidores de Cristo. Porque é muito fácil falar, é difícil fazer e praticar e ter isso na sua vida. O reavivamento depende do novo nascimento e a reforma é o resultado de uma vida de obediência pelo poder do Espírito Santo. E é o que o céu espera para nos dar, gente. Não é uma coisa que Deus está falando assim, não, eu vou complicar a sua vida porque eu já vim morrer. Agora, vou complicar a tua vida para você ter que ralar muito. Não! É algo que o céu quer te dar. Ele quer dar para cada um de nós. A questão é o que a gente vai fazer com isso. Continuando. Ó irmãos, entristecerdes o Espírito Santo e daremos lugar a ele, a que ele se afaste? Deixaremos fora o bendito Salvador por não estarmos preparados para a sua presença? A gente vai fazer isso de falar assim, falar, olha, não estou preparado, Senhor, e aí ele se afasta de nós porque nós falamos, não, Senhor, veja bem. Deixaremos pessoas perecendo sem o conhecimento da verdade porque amamos demais a nossa comodidade para a gente levar o fardo que Jesus carregou por nós? A gente vai fazer isso? Despertemos do sono, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Tá no Review and Herald, do dia 22 de março de 1887. A questão é, qual que vai ser o nosso posicionamento perante isso? A gente vai falar como Paulo diz em Romanos 14:8, quer vivamos, quer morramos, somos os do Senhor e dependemos da sua vontade. Quando morrermos, iremos estar com o Senhor. Por isso, tanto na vida como na morte, pertencemos ao Senhor. Foi para isso mesmo que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor das nossas vidas, quer vivamos ou morramos. Quer vivamos ou morramos, nós vamos falar, Senhor, nós somos teus e não importa o que vai acontecer, porque eu quero ser e eu sou um verdadeiro seguidor pelo sangue de Cristo Jesus. O que que a gente vai fazer? Quando a gente entende quem Deus é realmente na nossa vida, por nossas experiências pessoais com ele, a gente não vai ter medo do futuro, porque a gente vai entender que Deus é conosco, Emmanuel. E quando a gente entende isso, sim, a gente vai querer que o reino dele se faça presente hoje na nossa vida, custe o que custar. Porque viver para Cristo, aí sim vai valer a pena. E toda a nossa vida gira em torno dessa escolha. A gente vai adorar com a nossa vida ou a nós mesmos e, consequentemente, ao inimigo. Não existem três lados no grande conflito. Não existe o lado de Deus, o meu ladinho e o lado do inimigo. Não! Ou é Deus ou é o inimigo. Ponto. Aí aqui, ó, mais um trechinho. Obreiros Evangélicos, página 67. Para que a obra possa avançar em todos os ramos, Deus pede vigor, zelo e coragem próprios dos jovens. Ele escolheu a juventude para ajudar no progresso da sua causa. Planejar com clareza de espírito e executar com mãos valorosas exige energias novas e sãs. Os jovens, homens e mulheres, são convidados a consagrar a Deus a força da sua juventude, a fim de que, pelo exercício de suas habilidades, mediante vivacidade de pensamento e vigor de ação, possam glorificá-lo e levar a salvação aos seus semelhantes. Deus quer a gente hoje para perto dele. Peraí, esse aqui? Ah, tá. E aqui é um outro trechinho que eu acabei não adicionando, mas é
Fala assim, ó, seja o coração dos rapazes e moças claro como cristal. Não sejam triviais os seus pensamentos, mas consagrados pela virtude e santidade. Não há necessidade de serem diferentes. Com pureza de pensamento, mediante a santificação do Espírito, a sua vida pode ser distinta, elevada e enobrecida. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele vai ser firme de propósito e pensamento, e a sua norma vai ser a palavra de Deus. A sua cosmovisão estará baseada na Bíblia, no assim diz o Senhor, e na Bíblia ele vai encontrar um motivo maior pelo qual viver, que é algo além dele mesmo. Deve ser o firme propósito de todo jovem ter um alvo elevado em todos os seus planos para a atividade de sua vida. Adote para seu governo em todas as coisas, a norma apresentada pela palavra de Deus. É esse o positivo dever do cristão e deve ser também o seu positivo prazer. Cultive respeito por si mesmo, por ser adquirida a propriedade de Cristo. Viva para algo além de si mesmo. Se os seus motivos forem puros e altruístas, se estiver sempre em busca de um trabalho que alguém tem que fazer, se estiver sempre alerta para demonstrar bondosas atenções e praticar atos corteses, estará inconscientemente erguendo seu próprio monumento. Esta é a obra para fazer a qual Deus convida a todas as gerações. O meu real desejo é que a gente realmente possa se apegar a Cristo hoje e pedir o auxílio do seu Santo Espírito para que a gente possa viver para Ele. E quando isso acontecer, Ele vai atuar por meio de nós. E aí então vai acontecer o que é dito lá em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas para que isso aconteça, a gente precisa primeiramente declarar ao mundo quem é o Senhor da nossa vida. Se o seu desejo é dizer, como a palavra fala lá em Gálatas 2:20, fala assim, ó, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se você o desejo é realmente isso, e você diz assim, porque conhece a Deus, o Deus a quem a gente serve, e deseja fazer parte da obra que ele começou em nós, que deseja viver essa obra por completo todos os dias da sua vida, e levar outras pessoas a viverem essa vida que vale a pena ser vivida, que é uma vida como verdadeiro seguidor de Cristo. Eu convido você para cantar agora uma música com a gente que fala sobre isso justamente, sobre entregar todas as coisas aos pés do Salvador, tomar realmente a nossa cruz, que nós possamos tomar ela e pelo meio do sangue de Cristo Jesus, nos tornarmos seus verdadeiros seguidores. A gente vai cantar essa música agora, e enquanto você ouve, que você possa realmente cantar com seu coração e falar assim, Senhor, eu tudo quero te entregar. Eu me rendo ao Senhor e o meu desejo é te honrar e te servir verdadeiramente, porque eu conheço que o Senhor é o Senhor a quem é digno de toda a honra e toda a glória. E ao final a gente vai fazer uma oração. Cristo a ti entrego.
Querido Pai, Senhor, nós queremos pedir para que o Senhor nos ajude, para que nós possamos realmente sermos verdadeiros seguidores do Senhor. O nosso desejo é esse, Pai. Mas para que isso aconteça, nós precisamos sim matar o nosso eu. Senhor, nos ajude, nos dê força, nos capacite para que isso seja uma realidade, porque o nosso desejo não é viver no comodismo e na mornidão, mas viver conforme assim diz o Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos dê o seu santo e bom Espírito e nos dê poder para realizar essa obra. Que o Senhor nos converta primeiramente, para que então nós possamos levar a mensagem de transformação a mais pessoas, Pai. Que nós realmente possamos viver o reavivamento e a reforma juntos, não a reforma pela reforma, mas guiados pelo seu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa nos dar a certeza da salvação em Cristo Jesus, não só hoje, mas todos os dias na nossa vida. Que o Senhor possa nos auxiliar nesse processo, na nossa caminhada rumo ao céu. Que nós não tenhamos medo de honrar o Senhor e de te servir em todas as áreas da nossa vida, mas que o Senhor possa nos fortalecer e que nós possamos também viver os momentos ordinários com o Senhor, para que nós tenhamos coragem de viver os momentos extraordinários contigo, Pai. Que o Senhor nos capacite a terminar a tua obra, que o Senhor nos capacite a sermos verdadeiros missionários, unicamente para a tua honra e para a tua glória, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte disso tudo, Pai. Que o Senhor seja louvado por todas essas coisas. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Quero ver todo mundo presencial amanhã, tá bom? Tô animada.